Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim organizar a minha biblioteca enquanto eu falo com vocês sobre o livro Como Organizar uma Biblioteca, do Roberto Calasso, que eu recebi em parceria com a Companhia das Letras. E foi uma leitura que eu gostei muito, apesar do título ele não é um livro assim que vai te ensinar a organizar uma biblioteca. Então não é bem isso que esse vídeo é, sabe? Eu só vou organizar aqui do jeito que eu faço sempre, comentar um pouquinho com vocês sobre a organização e comentar o que de fato fala esse livro aqui, que eu gostei muito, é um livro super curtinho e que é uma leitura que eu achei que eu deveria trazer aqui pro canal, porque eu acabei lendo, comentando no Instagram e ficou por isso mesmo. Mas enfim, gente, eu tô precisando muito organizar essas estantes. Eu nem considero, assim, que eu tenho uma biblioteca, né? Eu só falei isso por causa do título do livro, mas eu tô precisando muito organizar as minhas estantes, porque assim, tá uma bagunça. Eu tirei algumas coisas que estão ali, eu tirei alguns livros que eu doei, né, já fiz para doação, já separei, já doei para algumas pessoas, e ali estão alguns livros que eu quero vender. E por causa disso, a minha estante acabou liberando um pouco de espaço, que estava precisando muito, porque por causa das minhas parcerias com editoras e livros que eu acabei comprando nos últimos tempos, a minha estante ela tava assim, bem assim, com muita coisa, e eu não tava conseguindo organizar muito bem. Então eu acho que agora que eu liberei um pouquinho desse espaço, eu vou fazer uma organização melhor. A minha caixinha de TBR, que fica ali também, ela também tava precisando de uma organização, porque eu coloquei livros que eu queria ler, só que aí eu já mudei esses livros, e eu até fiz um vídeo recente falando sobre livros que eu quero ler no outono, então eu quero deixar ali naquela caixinha de TBR esses livros, e aí eu vou mostrar pra vocês todo o processo, todo assim, como é mais ou menos a minha organização, e também relacionar um pouco com o que o autor do livro que eu vou conversar com vocês aqui fala sobre esse processo de que uma pessoa que lê muito tem pra organizar a sua própria biblioteca. Pessoal, como vocês podem ver, tem muitas pilhas pela estante que eu quero tentar organizar. E como que eu faço, geralmente, toda essa organização? Porque, assim, tirar tudo de uma vez é um processo que eu já percebi por outras organizações que eu fiz ao longo dos anos que não funciona muito bem. Até eu tenho a impressão que fica mais cansativo também. Assim, eu tenho 4 prateleiras de vidro na minha estante, né? E essas duas primeiras aqui de cima ficam os livros que eu já li. Mas porque tava muita coisa acumulada, tem até livros que eu não li que estão aqui também, e o mesmo vale para essas outras duas, que são as prateleiras que eu coloco os livros que eu ainda não li, também já misturou, tem coisa que eu li, então eu quero tentar organizar novamente nesse sistema pessoal de organização, isso dos livros que eu li ficar nessas duas primeiras e os que eu não li ficar aqui. Então eu vou fazer essa organização em duas partes, começar com os livros lidos e depois com os livros não lidos e ver o que tá fora de lugar para ir colocando e basicamente limpar. Então é basicamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou tirar todos os livros dessas duas primeiras, vou limpar e depois começar a organização. Mas enquanto eu faço isso, enquanto vocês provavelmente vão ver meu time-lapse organizando, limpando, fazendo tudo isso, eu vou comentar sobre o livro que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que é o Como Organizar uma Biblioteca, e talvez ler alguns quotes pra vocês desse livro sobre organização e o que o autor fala disso. Então, vamos lá.
aqui sendo uma garota como todas as outras garotas ouvindo Taylor Swift. E eu queria mostrar pra vocês a bagunça já inicial dos livros lidos aqui na minha cama. E... meu Deus, muitas coisas, né, gente? Isso aqui é só 2 prateleiras. A gente é bizarro, porque eu sempre acho, assim, muito louco como quando a gente coloca os livros, tira da estante, por exemplo, você percebe que tem muito mais livro do que quando tá na estante. Mas enfim, agora eu vou só limpar. Fez eu descobrir um amor por um novo tipo de literatura, né? Um possível amor por um novo tipo de literatura. Porque esse é um livro que, apesar do título, como eu falei, ele não é um manual de como você deve arrumar a sua estante. Ele é só de uma pessoa que gosta muito de ler, que passou a vida inteira trabalhando com livros, falando sobre isso. E eu percebi que eu nunca li nenhum livro, assim, de tipo um bibliófilo, assim, essas palavras. Eu lembro que usava muito antigamente. Nesse livro eu acho que até fala um pouco sobre isso. E de pessoas que gostam muito de ler. E hoje em dia existe muito uma discussão por causa do TikTok e da maneira como a gente trata as coisas como as nossas identidades, né? Ser um leitor nos últimos tempos virou uma identidade. Mas eu acho que existem muitas camadas, muitas discussões possíveis com isso. Eu acho que isso sempre foi uma realidade e de formas diferentes, né? Óbvio que hoje em dia é uma coisa muito mais comercial, mercadológica, por causa do sistema capitalista e etc. E das redes sociais e de como a gente interage. Mas de fato, gostar muito de ler, pelo menos pra mim, que tem um canal desde que eu tenho 12 anos de idade, onde eu falo sobre literatura, faz uma parte grande da minha personalidade, sabe? Essa relação que eu tenho com a literatura, ela é muito mais profunda do que só ler um livro, e eu acho que tá tudo bem com isso. Eu acho que existem limites também para as coisas, mas de qualquer forma. E o que eu percebi com esse livro é que eu quero ler livros escritos por leitores sobre o ato de ler, né? Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, sobre livros desse tipo, e depois que eu li esse livro, me perguntaram se eu já tinha lido também o Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Manguel, não sei se assim pronuncia o nome dele, mas eu tinha visto esse livro, que eu acho que é lançado nessa mesma modelinho de edição pela Companhia das Letras, e eu fiquei com muita vontade de ler agora, porque eu quero muito ler sobre leitores falando sobre ser um leitor e sobre a nossa relação meio, talvez, obsessiva com os livros. E esse livro é um pouquinho disso. Como eu falei, ele tem 4 ensaios aqui, né? 4, eu acho que, não sei se é ensaios a palavra, mas ele tem 4 textos aqui, que é o Como Organizar uma Biblioteca, que é o mais legal, que dá o nome ao livro. Os anos das revistas, que na verdade é o que eu achei mais deslocado desse livro, eu achei ele muito específico. Ele fala um pouquinho sobre a morte das revistas e como no período que ele vai cobrir aqui do artigo, do ensaio, ele vai falar como essas revistas estavam em ascensão e o que levou o tipo de mídia, né, a revista a estar em ascensão, que é um assunto interessante, porque eu acho que a revista hoje em dia ela acabou de certa forma, né, com as redes sociais, ela tá acabando, né, com o tempo. Ele tem outro textinho bem curtinho, que tem tipo umas 3, 4 páginas, que é interessante se você gosta do assunto, que é sobre o nascimento da resenha, como surgiu esse gênero literário, né, e é bem legal, porque, tipo, eu faço resenhas e antes de saber o que é uma resenha, sabe? Antes de estudar sobre isso, eu já fazia resenhas. Então é legal ver. E o Como Organizar uma Livraria, que é basicamente o Como Organizar uma Biblioteca, só que voltado para essa coisa da loja, da livraria em si. Mas o Como Organizar a Biblioteca é o meu favorito e é o que eu acho que vale a pena comprar esse livro pra ler, se você tiver interesse. Eu acho que eu dei 3 estrelas pro livro, mas eu daria 5 estrelas pra esse primeiro. E, gente, tem quotes muito bons aqui, né? Ele fala uma coisa que eu fico sempre assim, meu Deus, como organizar? Tem pessoas que organizam a biblioteca como sua própria biblioteca como aquela coisa de arco-íris, tem pessoas que eu acho que é uma coisa que tá em alta nos últimos tempos, virar pra trás, ficar só a lombada dos livros que você ainda não leu aparecendo, ou o contrário, né? E ele fala assim: a melhor ordem para os livros só pode ser plural, pelo menos tanto quanto a pessoa que usa os livros. Não só isso, mas deve ser ao mesmo tempo sincrônica e diacrônica, geológica, por camadas sucessivas, histórica, por fases, caprichos, funcional, ligada ao uso cotidiano num determinado momento,
e maquinal, alfabética, linguística e temática. É muito legal, porque eu acho que abrange justamente isso, como é diferente para cada pessoa, a forma como ela vai organizar uma biblioteca, e é muito particular a ela. Ele fala também, na biblioteca perfeita, quando se vai em busca de um livro, acaba se pegando um que está ao lado, e que se revela ainda mais útil do que aquele que procurávamos. E isso é muito verdade. Quantas vezes eu já falei assim, eu quero ler esse livro, fui procurar ele na estante, e do lado tinha um livro que eu tinha esquecido da existência, tinha esquecido que eu tinha na estante, e peguei ele pra ler em vez, né? E é muito legal. Aí ele fala também, inseri-los numa ordem alfabética geral equivaleria a perdê-los de vista. Melhor formar pequenos atóis de assuntos afins aos quais esses livros vão aderir como conchas nas rochas. Isso é muito verdade. Eu acho que essa coisa de ordem alfabética tal é interessante, cada um do seu jeito, né? Mas isso sempre me traz a sensação de biblioteca e não assim, não biblioteca pessoal, mas biblioteca de escola, e que, tipo, é sempre muito difícil de encontrar um livro numa biblioteca de escola, universidade, enfim, a não ser que você seja um bibliotecário. Quando você tem a sua coisa pessoal, sua biblioteca pessoal, seus livros, é muito mais interessante a gente organizar de uma forma que mentalmente faz sentido assim pra gente, sabe? Colocar os livros igual eu faço, né? Os livros de Dark Academia eu coloco juntos, e pra mim faz total sentido eu colocar aquilo ali, mas do lado tá os livros de terror, e depois os livros de crimes reais, e pra mim é uma sucessão que faz sentido, né? Parece conchinhas mesmo se grudando uma nas outras, então eu acho bem legal isso também. Eu marquei várias partes desse livro. Tem outra que ele fala assim: o bibliófilo que nem sequer ousa cortar as páginas de uma primeira edição para não lesar sua integridade é o contrário do verdadeiro leitor. O fetichismo, para ser saudável, implica o uso, o contato. Isso daqui é outra discussão assim muito possível da gente fazer hoje em dia, porque quando eu comecei a produzir conteúdo sobre literatura na internet, eu lembro que era tipo um crime você, tipo, marcar seus livros, fazer aquele negocinho que eu ainda não gosto, mas marcar a orelha do livro, fazer uma orelhinha ali. E hoje em dia ficou super assim, na moda você, tipo, riscar o livro, fazer desenhos, fazer um monte de coisa. E eu acho que existem também os limites, existem várias discussões possíveis ali sobre isso, mas eu acho que você tratar o livro como uma coisa assim, como se fosse um produto que acabou de sair da loja, você nem quer sujar ele de alguma forma porque, tipo, não lê em certos lugares porque você não quer sujar ele, eu acho isso meio estranho. Inclusive, eu até passei caneta nesse livro, marca texto pra marcar as partes, e é uma coisa que eu não fazia antigamente, mas hoje em dia eu faço. Bom, pessoal, terminei de arrumar a estante dos livros lidos, e aqui está como ficou a estante, as prateleiras. Como ficou, eu mudei algumas coisas de lugares, mantive outras nos mesmos, mas eu percebi também que esse vídeo é quase uma bookshelf tour. Se vocês pausarem, vocês conseguem ver, tipo, a minha coleção de livros, as HQs que eu tenho e tudo mais. Mas eu ainda quero fazer um bookshelf tour em algum momento, só que é um vídeo muito exaustivo de gravar, então não sei quando isso vai rolar. Mas enfim, 2 prateleiras já foram, e agora a gente vai lidar com essas queridas aqui, que tava sem foco, mas enfim, agora a gente vai lidar com essas aqui. E vamos lá, vamos continuar. Amei como ficou, gostei que, tipo, eu realmente mudei algumas coisas de lugar que eu não mudava há um tempo, e eu acho que eu gostei bem mais de como ficou agora. Então é isso aí, vamos lá para as outras 2. Outra coisa que ele fala que eu acho que é muito desculpa usada por qualquer leitor é que ele fala assim: o essencial é comprar muitos livros que não são lidos na hora. Em seguida, depois de 1 ano, ou de 2 anos, ou de 5, 10, 20, 30, 40, poderia chegar no momento em que se pensará ter necessidade exatamente daquele livro, e quem sabe ele poderá ser encontrado numa prateleira pouco frequentada da própria biblioteca. Nesse meio tempo, pode ser que o livro tenha se tornado indisponível e difícil de se achar, inclusive em um antiquário, porque de pouco valor comercial, ou mesmo porque se tornou uma raridade e vale muito mais. O importante é que agora pode ser lido naquela hora.
Então, isso é muito legal, né? Porque tem muito livro que eu tenho na estante que eu encontrei em sebos, que hoje em dia eu sei que, tipo, assim, é muito difícil de encontrar. Eu tenho aquele livro do Stephen King que, tipo, encontrei num bazar por R$ 5 e vale 2.000. E sei lá, quando eu comprei esse livro, eu não sabia disso. É muito engraçada essa história, porque minha irmã, ela foi nesse bazar, ela me mandou foto que ela tinha achado esse livro desse autor que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que é o pseudônimo do Stephen King. Fui dar uma pesquisada, eu vi que era do Stephen King, eu falei, a compra é do Stephen King, eu gosto da maioria das coisas que eu leio dele. Quando ela chegou com o livro valia mais de R$ 2.000, né? Então eu acho isso muito interessante, porque de fato, às vezes a gente compra só porque a gente acha que, eu quero ter aquele livro na estante, mas depois a gente descobre muitas coisas, assim, sobre ele, muitos valores que talvez seria difícil de encontrar aquele livro novamente. E às vezes eu comprei um livro agora, eu não consigo ler ele agora, mas eu sei que daqui, sei lá, como ele falou, 20 anos talvez eu queira ler e eu não ache mais. Até às vezes na edição que eu comprei. Então, assim, muito desculpa de leitor, né? Mas eu achei legal também. Ele fala mais sobre isso de riscar o livro, ele fala: não deixar no livro rastros da leitura é uma prova de indiferença ou de mudo estupor. Então ele é bem pontual sobre isso, né? A partir das anotações no livro, desaparecido da memória, é possível até encontrar aquele trecho que será indispensável 20 anos depois. E isso daqui eu acho muito legal, porque às vezes eu tô lendo um livro e eu marco, e aí passa assim 3 anos, eu vou olhar o livro e eu marquei uma coisa que assim, eu lembro exatamente por que aquilo me marcou, ou eu não lembro, mas aquilo continua me marcando. Então é muito legal esse livro realmente, eu acho que o que eu mais gostei é que você percebe o amor que esse autor tem pelo livro, e se você gosta de ler, é um amor que você se identifica, né? Ele fala mais uma vez sobre isso de riscar, ele fala: sempre desconfiei daqueles que querem conservar os livros intactos, sem nenhum sinal de uso. São maus leitores. Qualquer leitura deixa rastros, mesmo que nenhuma marca permaneça no papel. Um olho exercitado sabe logo distinguir se um exemplar foi lido ou não. E isso de deixar marcas também me lembra um livro recente que eu li do Byung-Chul Han, que é um autor, um filósofo, né, que é bem interessante, que ele escreve livros sobre a modernidade, e ele fala sobre o e-book e como o e-book, a gente não toca no e-book com nossas mãos, né, a gente não mexe no e-book como uma coisa, ele é uma não coisa, o livro chama Não Coisas, inclusive, né, e como aquilo não tem história, e os livros físicos têm história, né, e você vê muito isso em livros que você compra usados em sebos, todo o destino daquele livro tá ali, toda a existência física dele e o contato com outras pessoas tá marcado no livro, e isso é muito legal, eu gosto muito, né. Ele fala umas coisas muito bonitas também aqui nesse livro. Ele fala: um livro pode extrair de nós milhares de coisas, pode nos fazer conhecer milhares de coisas que ele mesmo não conhece. E isso é muito legal também, eu acho, pensando em pessoas que têm canal no YouTube e falam sobre literatura, a gente aqui, né, a nossa troca entre comunidade, porque quando eu faço resenha de livro, eu sempre tenho, tipo, milhares de comentários com opiniões muito diferentes das minhas, mas o livro, ele só existe em conexão com a outra pessoa, né, como a maioria das obras de arte, ele só pega sentido a partir dessa conexão. Então, cada pessoa vai ter relações diferentes, porque cada pessoa é formada por contextos diferentes, né? Então, é bem legal. Falando sobre organização, ele continua: não há necessidade de que os livros estejam em ordem, e nem em desordem, para revelar algo do seu proprietário. Pode até estar em caixas apenas abertas, alguma coisa de todo modo será revelada. Isso é verdade, né, gente? Se vocês olharem a minha estante, vocês conseguem deduzir, eu acho, muitas coisas sobre mim. E, enfim... E o final, assim, um dos últimos quotes que eu marquei, ele fala assim: a organização de uma biblioteca nunca encontrará, aliás, nunca deveria encontrar uma solução. Simplesmente porque uma biblioteca é um organismo em perene movimento. É um terreno vulcânico onde sempre está acontecendo algo, mesmo que não seja perceptível de fora. E é isso, né? Por isso que eu vivo organizando a estante. É o segundo vídeo, eu acho, que eu faço aqui no canal organizando a estante, porque as bibliotecas, nossas estantes, elas sempre estão em movimento. Aquela coisa, né? Nos livros a gente se conhece. Então, é isso. Eu queria muito recomendar esse livrinho, que eu acho que ele pode passar batido por muita gente nesses lançamentos de livros atuais. E é que, se você gosta de ler sobre outros leitores e ler sobre a nossa relação com a literatura, é uma leitura muito interessante. E é isso. Eu espero que vocês vão atrás desse livrinho aqui. Bom,
Pessoal, terminei de arrumar aqui a caixinha de TBR. Esses aqui são os livros que eu mostrei, eu acho, no vídeo de outono. São os livros que eu quero ler pelos próximos meses. E esses aqui são alguns outros livros que eu gostaria de ler esse ano também. Eu tô com muita vontade de ler os livros desse autor aqui, o Cormac McCarthy, não sei se é assim que pronuncia, enfim, mas eu tô com vontade de ler esses livros também. E eu terminei a organização inteira da estante. Organizei aquelas duas ali também. Aquela ali sempre fica meio X, a organização ali, porque é muito livro, é maioria a Companhia das Letras, então fica meio assim. Mas aqui ficou bem legal. E aqui também. E ficou assim a minha organização da estante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda não sei como ele tá, assim, a estrutura que eu fiz na edição desse vídeo, porque eu quis fazer uma coisa meio híbrida, de adicionar time-lapses de eu organizando a estante enquanto eu falo sobre um livro, né, que foi esse daqui, né, o da biblioteca, como organizar uma biblioteca. Então, eu espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo e que tenha sido um vídeo legal, às vezes motivou vocês a arrumarem a estante de vocês por aí, né, a biblioteca pessoal de cada um, ou até ficaram com vontade de ler esse livrinho aqui que eu não conhecia, passei a conhecer porque eu recebi da Companhia das Letras e foi uma surpresa muito agradável. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.